Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aos Efésios 2, versos 7 e 8, Ministério Pão Vivo. Mais um capítulo de lições no livro de Deus. Analisando Colossenses 2, de 9 a seguir, depois de ter mostrado o fato ou os fatos solenes de que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e em seguida o apóstolo falou que nós tendes nele a vossa plenitude. Ele como homem no passado tinha naquele corpo toda a plenitude da divindade. Isto é, ele era o Deus total. Logo, o apóstolo ligou: e tendes nele a vossa plenitude, isto é, o vosso complemento, a vossa totalidade. E após ter mostrado a circuncisão, foste circuncidados nele, sendo sepultados pelo batismo e também ressuscitados pelo poder de Deus, ressuscitado dentre os mortos pela fé no poder de Deus. O apóstolo repetiu aquilo que ele já havia dito na carta aos Romanos, capítulo 6, versos 3 e 4. Dois textos que estão neles, a significação, ou seja, os significados espirituais do batismo. Logo em seguida, ele fala do tempo anterior, isto é, antes que tudo isto acontecesse na nossa vida. Ele mostra que outrora, em outros tempos, no passado, a gente estava morto na incircuncisão da nossa carne, mas ele perdoou os nossos delitos. Ele diz que nós fomos perdoados juntamente com ele. E ele prossegue tratando de coisas profundas e absolutas que às vezes ferem a maneira de crer, os modos doutrinários de muitas pessoas. Note, havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era prejudicial, ou seja, contrário, removeu-os, cravando na cruz. Esta cruz aqui não quer dizer esta cruz física que muitas pessoas carregam ou que têm ela em seus lares numa posição
de honra. Paulo não está falando desta cruz assim, lógica. Ele está falando daquela cruz sofrimento. Mas alguém pode perguntar de que cédula ele está falando? Aliás, de que dívida ele está falando que Jesus rasgou na cruz? Eu costumo, quando eu pago uma conta numa loja, quando eu pago um débito, e então eu recebo de volta, depois que eu pago a conta, eu recebo de volta aquele título que eu tinha assinado como prova do meu débito. Eu recebo e logo em seguida eu faço questão, na maioria das vezes, de rasgar aquela promissória, aquele título e jogar lá no lixo e aproveitar a chance e dizer para o meu atendente: é isto que Jesus fez com a nossa culpa, com a minha culpa, com a sua culpa. Então, o apóstolo está dizendo que Jesus rasgou o escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças. Mas aí vem outra pergunta: que ordenanças eram estas? Que tipo de ordenança que fazia mal para a gente e era contra a gente? Jesus está falando, aliás, Paulo está falando que Jesus rasgou aquela velha lei. Lembre que ele mesmo prometeu lá no Velho Testamento, quando ele estava como que cansado das quedas dos judeus, os judeus, o povo de Israel, que foram aqueles que receberam esta lei. Aí então Deus disse, sabe, nos últimos dias eu vou dar para vocês uma nova aliança. Eu vou tirar de dentro de vocês este coração de pedra e eu vou dar um coração de carne. Eu vou instituir uma nova aliança. Depois, lá em Hebreus, o apóstolo Paulo repete, ele fala da impossibilidade que o homem tinha de guardar estas ordenanças. Em Romanos capítulo 8, verso 1, o apóstolo fala: agora nenhuma condenação há em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida que era contra nós ela estava enferma pela carne ou fraca pela carne. No outro texto, o apóstolo fala que esta lei tinha caducado. Esta lei que era cheia de ordenanças, cheia de obrigações. Nós veremos no decorrer dos estudos que havia tanta coisa, havia
luas novas, a festa dias de festa, lua nova, sábado, e não faz isso, não faz aquilo. Então, neste verso, o apóstolo está dizendo o que Jesus fez nesta ou com esta lei lá na cruz. Ele está dizendo que estas ordenanças eram contra nós. O que ele quis dizer com isto? Esta lei que era espiritual, que é espiritual e nós somos carnal. Esta lei que é santa, mas nós somos habitação do pecado. Havia impossibilidade de nós guardarmos à risca esta lei. Por isso, ela foi caducada, ela venceu o seu prazo de validade. Jesus pagou, rasgou assim, olha, este escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças. Ele matou tudo isso na sua carne, no seu sofrimento, encravando na cruz. Esta é a cruz verdadeira, o sofrimento dele. Não esta cruz de madeira, de ferro, de prata ou até de ouro, que as pessoas tanto se apegam, tanto se agarram a elas. Que nós possamos hoje olhar, naquele olhar de fé, olhar para o Senhor Jesus e dizer: Jesus, grato a ti, porque o Senhor rasgou o meu título, o Senhor pagou o meu débito lá na cruz, o Senhor cravou tudo ali, e a partir daquele momento eu comecei a viver, eu que estava morto em meus pecados, mas agora fui vivificado em ti. Façamos hoje esta oração de gratidão. Aleluia, aleluia, amém.